Carta aos Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao 24. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procura agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Bondoso Espírito Santo, diante de Ti, Senhor Deus, está alguém totalmente incapaz. Permita o Senhor, ó Deus, eu ser usado nessa noite para transmitir esta palavra. Que na minha insignificância, ó Deus, na minha incompetência, eu não seja empecilho, para que a Tua palavra alcance os corações destes irmãos, desta igreja, ó Deus, reunida nesta noite. Que a Tua misericórdia nos alcance, ó Deus, revelando aos nossos corações a Tua vontade, ó Deus, e a liberdade que é em Cristo Jesus. Assim oro em nome do Teu Filho. Amém. Meus amados irmãos, é um texto longo, um capítulo inteiro, que merecia ser pregado aos poucos, de pequenas porções, mas novamente eu preferi tomar o texto todo e tirar daqui algumas lições para as nossas vidas. Eu já preguei esse texto há algum tempo atrás, creio que 1 ano, 2 anos atrás, mas essa semana alguns acontecimentos aí no meio cristão, no meio evangélico,
me suscitaram novamente o desejo de pregar esse texto e trazer à igreja algumas considerações e alguns esclarecimentos. Pois bem, queridos, não é de hoje que a Igreja de Cristo ela é atacada. O Evangelho vem sendo deturpado, o Evangelho vem sendo modificado conforme o gosto de alguns pregadores, que estes mais parecem fornecedores querendo agradar aos seus clientes. E ao lermos a carta aos Gálatas, nós notamos que assim também foi lá na época de Paulo, e continua sendo assim também, irmãos, em nossa época. Há alguns dias atrás houve uma grande celeuma aí no meio dos pastores, de alguns pastores que, não aceitando a forma herética e teologicamente contrária de certos pregadores da teologia coach, que na verdade é a mesma teologia da prosperidade, que revestiram ela com uma cara nova, uma roupagem nova. E esses pastores, que são homens cultos da nossa nação, um tanto revoltados com essa teologia, com essa mensagem sendo pregada, eles resolveram então, há alguns meses atrás, dar início a um livro, e escreveram esse livro, e será lançado em breve esse livro. E por causa deste livro, então, houve um grande bate-boca entre esses cristãos e esses pregadores da teologia da prosperidade. E ainda, irmãos, que haja e tenha acontecido essa celeuma, essa confusão no meio cristão, eu diria assim, é preciso que, sim, pessoas entrem, se levantem e censurem e preguem e protestem contra as heresias e contra esses hereges. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós notamos claramente que em sua época ele também não se calou diante destes que contrariavam o legítimo evangelho de Cristo, que tinham por objetivo afastar. A pregação contrária ao evangelho de Cristo sempre teve e sempre terá o objetivo de contrariar, de afastar as pessoas da liberdade que Cristo nos tem dado. E coisa impressionante, irmãos, é que nós devemos perceber, estar atentos, que geralmente as pregações, a contrariedade àquilo que é a sã doutrina de Cristo, que é o verdadeiro evangelho de Cristo, dificilmente acontecerá vindo de fora para dentro. Raramente a distorção do evangelho se dará daqueles que estão do lado de fora da igreja. O que acontece quase que 99% das vezes é que aqueles que estão dentro da igreja preferem ou começam a pregar um outro evangelho que não é o de Cristo, para assim terem a seu favor algum benefício, mas com isso deturpam o verdadeiro evangelho e distanciam as pessoas da sã doutrina de Cristo. Gálatas, bem como toda a Bíblia, ela é absolutamente um livro atual, e vemos que Paulo, ele protestou e ainda protesta por meio dos seus escritos contra toda forma de heresia e de pregações contrárias à legitimidade do evangelho de Cristo. E foi por meio de Paulo que os habitantes da Galácia, não a Galácia do Sul, conheceram o evangelho de Cristo. E ao conhecerem essa verdade incontestável, foram salvos. E apenas aqui a título de conhecimento, irmãos, a Galácia era uma província da Ásia Menor que hoje nós conhecemos como Turquia, onde morava um povo que havia vindo da Gália, que nós conhecemos hoje como França. Por isso esses homens, esses irmãos, eram conhecidos como gauleses ou gálatas. Portanto, amada igreja, assim como os nossos irmãos gauleses, todos nós, ao tomarmos o conhecimento da obra de Cristo na cruz, fomos libertos.
Fomos libertos de toda a lei do antigo, exigências que lá existiam, bem como de toda e qualquer religiosidade da qual éramos participantes e, por não ser o Evangelho de Cristo, escravos. Portanto, irmãos, todos que obtiveram da parte de Deus a revelação da pessoa de Cristo e da sua obra concluída na cruz, foram e estão justificados. E por estarmos em Cristo justificados, livres. Mas, irmãos, não se pode descuidar. E é por isso, queridos, que eu insisto tanto no assunto e como um pastor atento, não me canso de exortar a igreja e de repreender àqueles que tentam, através de falsas doutrinas, desvirtuar o rebanho de Cristo. Ocorre, meus irmãos, que Paulo, tendo deixado a igreja da Galácia e partido para outros campos missionários, assim que ele ausentou-se, vieram então alguns judeus que viviam nos moldes ainda da velha lei, para tentar convencer os gauleses que Paulo estava enganado. Esses judeus que vieram, eram muitos deles fariseus que haviam se convertido a Cristo, haviam deixado, entre aspas, a velha forma do Antigo Testamento, mas ainda estavam eles apegados a muitas das coisas do judaísmo, e eles então vêm e tentam seduzir os novos convertidos da Galácia, de que Paulo não havia falado toda a verdade, que ainda faltavam algumas coisas, que eles ainda precisavam se apegarem a algumas coisas, porque só o que Paulo lhes ensinou não era suficiente. Eles diziam ao povo: olha, vocês já foram evangelizados, mas Paulo não falou tudo. Paulo não é um apóstolo legítimo, como ele diz ser. Paulo prega contra a lei de Moisés. Paulo está pregando, inclusive, contra os 10 mandamentos. E com isso eles iam então baratinando a cabeça dos gauleses e misturando as coisas e tentando fazer com que eles negassem os ensinamentos de Paulo e o próprio Paulo e se apegassem àquilo que eles estavam ali ensinando. E com isso eles iam então influenciando a muitos e levando muitos a voltar ou mesmo se tornarem judeus por meio das velhas práticas, como por exemplo a circuncisão e a obediência aos velhos preceitos da velha lei. Eles estavam dizendo, meus amados irmãos, a esses cristãos da Galácia, que a cruz não havia sido suficiente. Era preciso alguma coisa a mais para que eles fossem salvos, para que eles fossem justificados. Amada igreja, a leitura desta carta de Paulo aos Gálatas nos ensina maravilhosos e verdadeiros princípios de liberdade, de santidade e de vida verdadeiramente cristã, sustentados pela sã doutrina de Cristo. Esta carta aos Gálatas é um tratado à liberdade cristã. Então, diante desta introdução, eu quero, o mais rápido possível, tratar com a igreja em alguns pontos. E o primeiro ponto aqui, falando de Paulo, que ele era sim, um verdadeiro apóstolo de Cristo. Percebam, meus amados irmãos, que uma das formas mais sutis do inferno lutar contra a igreja do Senhor é esparramando a dúvida, colocando a dúvida no coração dos irmãos e
com a desconfiança no meio da igreja semeada, eles vão adentrando a igreja e fazendo com que a igreja se disperse. Já diz um ditado popular muito bem conhecido, que nós não podemos evitar que um passarinho venha e pouse na nossa cabeça, mas nós podemos evitar que o passarinho faça ninho. Tão zangado, ou como ele vai dizer em breve, assustado, admirado, com tanta falta de juízo daqueles para quem ele havia pregado o Evangelho de Cristo, por meio do Evangelho da cruz, que tão depressa eles estavam abandonando o ensino do Evangelho. Primeiro verso, eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta, em Gálatas, e acompanhe a leitura por gentileza. Mantenha aberta a sua Bíblia. Verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por meio e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, todos nós sabemos que Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja cristã. Nós vimos há poucas semanas, num outro sermão que foi pregado, que Paulo era implacável. Paulo, ele era um homem extremamente terrível. Paulo perseguia a todos que se diziam cristãos, a todos que eram da seita, entre aspas, do caminho, e Paulo os perseguia para os arrastar, os matar e destruir. Paulo era um judeu sincero, criado na lei e praticante fiel de tudo que lhe for ensinado no judaísmo, diz lá no verso 13. Um dia Paulo, estando com cartas de autorização em mãos para ir a Damasco, prender e matar e arrastar para Jerusalém, logo após ele ter sido testemunha da morte de Estevão, então ele vai a Damasco e no caminho Jesus lhe aparece. Não era uma visão como muitos pensam, era o próprio Senhor Jesus que estava diante de Paulo, repreendendo Paulo e o convocando para ser doravante um apóstolo dele e seu missionário. E percebam, meus irmãos amados, que Paulo está aqui nesse primeiro verso, defendendo o seu apostolado com muita firmeza. Paulo não era alguém que se autodenominou apóstolo, ou mesmo alguém que fora empossado por um outro homem ou igreja como apóstolo. Paulo era de fato apóstolo, ele viu Jesus, ouviu Jesus, foi chamado por Jesus, e estas eram as exigências para que ele fosse de fato um verdadeiro apóstolo. Queridos irmãos, me permitam aqui mais uma vez frisar isso. Apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe apóstolo nos dias de hoje. O que existem hoje, conforme a Bíblia diz, são pastores, meros ajudantes do sumo pastor que é Jesus Cristo. Todo que hoje se autodenomina apóstolo, ele está usurpando um direito que não lhe pertence. Não existe homem na face da terra que possa ser considerado apóstolo, porque ele não viu Jesus, ele não caminhou com Jesus, ele não ouviu a voz de Jesus e não foi chamado por Jesus. Então, apenas reforçando e relembrando isso, ninguém que se autodenomina apóstolo merece o título, pelo contrário, usurpa algo que não lhe é direito.
Por isso, então, irmãos, Paulo ele começa dizendo: não sou apóstolo da parte de homens, mas de Jesus e de seu Pai que o ressuscitou. Portanto, ele estava reclamando não um direito adquirido, mas algo que lhe fora dado por graça pelo próprio Senhor. Apostolado esse que os judeus legalistas estavam fazendo de tudo, de todo tipo de esforço, para que a igreja onde ele havia evangelizado o desacreditasse. Então Paulo é, de fato, um apóstolo de Cristo. Segundo ponto, uma saudação com a medida da cruz. Paulo começa o seu evangelho, aliás, a sua carta aos Gálatas, fazendo em seguida a sua apresentação, uma saudação na medida da cruz. E me impressiona, irmãos, a sublimidade do que Paulo vai falar nos versos de 3 a 4. Abra aí sua Bíblia e leia comigo, verso 3 a 4. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Cristo nos tirou deste mundo. Nós estávamos como árvores enraizadas neste mundo, éramos parte deste mundo, fazíamos parte de toda a maldade, éramos parte inclusive da maldade deste mundo. Deus enviou o seu Filho para morrer em morte de cruz, para nos arrancar, para não sermos mais partes deste mundo, para não estarmos mais fazendo parte da maldade desse mundo, para não sermos mais a própria maldade deste mundo. Por isso ele nos arrancou deste mundo, colocou em nós um novo coração, tirou de nós a maldade que existia por causa do velho homem e pôs a bondade de Cristo por meio do seu Espírito em nós, para não vivêssemos mais nós, mas para que Cristo fosse a nossa vida. Isso é desarraigar, irmãos, é sermos tirados deste mundo. Nós não somos mais parte desse mundo e do sistema deste mundo. Vejam, irmãos, a igreja estava sendo atacada pelo legalismo. Os princípios da liberdade, da justificação em Cristo, estavam sendo deixados de lado para voltarem aos velhos ritos, e Paulo o saúda dizendo: graça a vós outros e paz. E nós aprendemos com Paulo que devemos possam estar um pouco fora do caminho, ou mesmo terem um pensamento diferente dos nossos. Devemos amar a todas as pessoas e tentar de todos os meios os conduzir à salvação por meio do Evangelho de Cristo. Paulo, ele tinha razão para estar de fato assustado, pois, irmãos, como alguém pode viver na graça e precisar ao mesmo tempo fazer ações para que possa ser abençoado, ou justificado, ou ainda ser aceito por Deus? Era isso que os judeus queriam convencer os gauleses de que eles precisavam fazer. Como pode alguém dizer que acredita na graça de Deus e ser ensinado que precisa fazer uma campanha para ser liberto? Ou para ser curado, ou para ter prosperidade? Do Brasil hoje, eu vi agora há poucos dias, recentemente, uma mega igreja do nosso Brasil, através do seu líder, ajoelhado no púlpito da igreja, tentando convencer a igreja a entregar o seguro emergencial que haviam recebido integralmente, para serem abençoados pela entrega.
Isso é lesar as pessoas. Isso é enganar as pessoas que receberam aquele seguro para comprar arroz e feijão. Isso devia fazer com que nós chorássemos diante de Deus. Como alguém pode dizer que acredita na graça de Deus e ainda assim ter que fazer sacrifícios, ou acreditar em objetos, campanha, em coisas do tipo, para alcançar uma bênção de Deus? Deuteronômio vai dizer que a bênção seguiria aqueles que crescem. E quando cremos em Cristo, eu nada preciso fazer para fazer Cristo me dar alguma coisa. Em Cristo todas as bênçãos do céu nos foram dadas. Como alguém pode dizer que acredita na graça de Deus e mesmo assim precisar fazer obras e mais obras e mais obras e ofertas e votos para ser salvo? Meus irmãos, acaso a obra de Cristo na cruz não foi e é suficiente? Acaso a justificação já não foi toda ela concluída na cruz, quando Cristo lá em João 19:30 fala: tudo está consumado? Estão percebendo, irmãos, o quanto é fina, muito tênue, a linha que separa a fé da incredulidade? Muitos confessam Jesus como Senhor, mas os seus atos não comprovam a sua fé. Creem, mas também querem fazer alguma coisa para ajudar Deus. Todos que creem que precisam ajudar a Deus de alguma forma para Ele receber as bênçãos, está falando que crê da boca para fora. Mas o certo, o correto, a única verdade é que precisamos, irmãos, nós sermos monergistas. Ou seja, irmãos, nós cremos que Deus e só Ele faz e fez todas as coisas por meio da sua graça, e nós estamos sendo abençoados, não porque merecemos. Paulo, ele não exige o reconhecimento dos seus direitos, mas ele condecora a Cristo dizendo: Ele me deu por graça o ser apóstolo. Nós recebemos, nós somos um só, monergistas, porque Deus fez e faz e nos abençoa completamente. Não é por acaso que Paulo está dizendo assim: da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. É da parte de Deus, é da parte do Senhor Jesus que Ele nos abençoa. Cristo não só nos justificou, como também garantiu que fôssemos tirados deste mundo mal, não do mundo físico, mas da armadilha que nos prendia longe de Deus. João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. E lá no 36, Cristo é a verdade, e nele somos libertos. Então Paulo, deixando claro de quem era e para quem trabalhava e a quem adorava, faz imediatamente a sua introdução uma doxologia, ou seja, uma adoração. Verso 5, leia aí, vai dizer: a quem seja glória pelos séculos dos séculos, amém. Essa é, irmãos, a introdução maravilhosa de Paulo, glorificando aquele que é desde todos os séculos. E numa outra oportunidade, Paulo vai dizer ainda: em tudo dai graça, ou seja, Paulo está nos ensinando a suportar as dificuldades e dar graças a Deus. Embora Paulo estivesse de fato zangado, Paulo não se deixou levar pela ira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequem. Então ele vai dizer assim: ele faz essa introdução, deixa eu pensar como eu digo isso. Embora ele estivesse zangado, irado, assustado com os seus irmãos que estavam deixando o Evangelho, mas ele não os agride, mas ele os
os saúda com graça e paz da parte de Deus. Isso nos ensina, obviamente, que nós também temos o Espírito Santo e podemos dominar as nossas ações. Terceiro ponto: aquele que é contra a igreja, o inimigo da igreja, não desiste facilmente. Percebam, meus amados irmãos, que com o advento da internet, há uma grande quantidade de informação chegando diariamente aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, e muitos homens, seguindo a maligna inclinação dos seus corações, continuam tentando afastar as pessoas do verdadeiro evangelho. Verso 6 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu quero chamar aqui a atenção da amada igreja para o tempo do verbo. Paulo está dizendo assim: estou admirado que vocês estejam passando tão depressa. O verbo no presente indica uma ação em andamento. Queridos irmãos, isso é muito sério, isso é muito terrível na verdade, é muito mais real e próximo de nós do que nós imaginamos. A pandemia mostrou com muita clareza o quanto as pessoas estavam vivendo numa superfície, o quantos e quantos irmãos deixaram a igreja, abandonaram a Deus, quando se sentiram acuadas pelo vírus. A palavra usada por Paulo é apostasia. Os gálatas estavam deixando o puro e legítimo evangelho concedido a eles pela graça de Cristo para irem atrás de um outro evangelho, ao qual Paulo vai dizer, não era um outro evangelho, mas algo que parecia um evangelho. E já disse, tenho dito aqui, irmãos, que o evangelho é uma ofensa. É uma ofensa aos pecadores, porque ele toca na ferida de todos os homens da face da terra, começando por mim e por você. De tal forma que grande número de pessoas deixam esse evangelho que ofende para apegarem-se a um outro evangelho que é mais dócil, menos ofensivo, que prometa uma prosperidade, que diga ao homem que ele é o centro de Jesus. Como certo pregador aí da internet tem pregado às pessoas. Não, irmãos, não somos o centro de Jesus. Nós somos meros miseráveis, alcançados pela graça de Jesus. Todavia, irmãos, todos que ousarem pregar ou ensinar qualquer outra coisa que não seja o legítimo evangelho de Cristo, está traindo e conspirando o próprio Deus. Todos que creem no evangelho, mas aceitam, e aí o negócio pende para o nosso lado, para o lado daqueles que estão assentados nos bancos das igrejas. Todos que creem no evangelho, mas aceitam participar e fazer qualquer coisa para ser atendido por Deus, querendo com isso algum mérito, reconhecimento ou mesmo perdão e até salvação, só falam da boca para fora que são cristãos, porque de fato não acreditam que Cristo é suficientemente capaz, que sua obra da cruz foi concluída e ela por si só é capaz de abençoar e salvar e justificar. Vejam, meus amados irmãos, isto é tão sério e grave, que ninguém da terra ou mesmo do céu pode atrever-se a pregar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. E absolutamente nada lhe pode acrescentar. O mundo, irmãos, está cheio de seitas
que se dizem cristãs ou não, e insistem que foi Deus que lhes trouxe a esse mundo uma nova revelação. Certa seita que anda aí pelas ruas, geralmente em dupla, querem convencer as pessoas que o seu fundador recebeu um outro evangelho, que um tal de Ângelo Moroni lhes trouxe um outro evangelho, então eles estão aí para ensinar a obra do Jesus Cristo dos últimos dias. Isso é uma farsa, é uma mentira, é um engodo, é um engano. E para esses de todos os tempos, Paulo está dizendo que estarão debaixo de maldição, ou em outras palavras, que é o sentido exato do termo grego, entregues ao juízo de Deus. Verso 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebestes, seja anátema, ou amaldiçoado. Nós, irmãos, podemos ficar espantados e achar que isso é ou foi somente na Galácia, mas como temos dito, aliás, temos insistentemente falado isso na igreja, muitos cristãos sinceros estão correndo risco de perderem-se em meio ao caminho da salvação por acreditarem em falsos mestres, em falsos profetas, homens estes que Paulo está chamando de feiticeiros, mas que se dizem cristãos. No capítulo 3, Paulo irá dizer exatamente isso: quem vos está enfeitiçando? Amada igreja, Paulo não está sendo aqui um fariseu intolerante, mas um atalaia de Cristo. O que está em jogo é a salvação daqueles que estavam deixando por evangelho de Cristo para voltarem-se a um outro evangelho, às velhas leis, aos rudimentos do mundo, ao judaísmo. Imagine, irmãos, se hoje no meio de nós se levantasse um pregador dizendo assim: o pastor Marcos é mentiroso, nós temos que colocar nas paredes algumas imagens, nós temos que colocar aqui na frente alguns símbolos do judaísmo, nós temos que pregar com um quipá na cabeça, nós temos que sacrificar um cordeiro durante o culto. Não, esse evangelho que está sendo pregado é uma mentira, nós temos que fazer esses ritos, porque senão nós estamos contrariando a Bíblia. Imaginem se nós começássemos aqui a acreditar nessas coisas, pois era isso que o povo de Gálatas estava acreditando. Paulo, ele sabia, irmãos, o que era ser um judeu cumpridor da lei. Nos versos 13 e 14, ele garante que ele era o mais zeloso de todos os judeus, mas a cruz o libertou. Eu não sei se você, irmão, irmã, era na sua antiga religião, quem não nasceu em berço evangélico, se você era o mais zeloso da sua religião. Eu não era, da minha eu não era. Mas Paulo está dizendo: eu era o mais zeloso, mas fui liberto pela cruz. Talvez você fosse, mas você foi liberto pela cruz e não precisa mais voltar aos velhos costumes. Vejam, meus irmãos, Cristo morreu na cruz para que nós fôssemos libertos do peso da lei, de todos os ritos que a lei exige, nos pondo no espaço gracioso da justificação. Cristo pagou por cada um de nós, irmãos. A Bíblia vai dizer que havia uma promissória escrito o meu nome. Nesse escrito de dívida estava escrito assim: Marcos é um pecador desgraçado e condenado ao inferno eternamente. Ponto, assinado.
Aí uma cruz se levanta no alto do Monte Calvário, é cravado, e naquela cruz há um homem chamado Jesus Cristo. E na cruz ele morre, na cruz ele paga pela minha dívida, pela sua dívida. E ele rasga o escrito de dívida, a nota promissória, dizendo assim: a dívida está viva, viva, porque eu te justifiquei diante do Pai, eu te propiciei chegar ao Pai. E a Bíblia vai dizer que nós podemos nos achegar graciosamente diante de Deus, que nós somos aceitos diante do Pai, meus irmãos. Mas o que temos visto hoje em dia são igrejas que mais parecem uma sinagoga judaica, pastores usando o quipá, a Arca da Aliança, Templo de Salomão, e claro, tem que ter o sacrifício da oferta. São a estes que Paulo está chamando de feiticeiros e alertando que serão amaldiçoados. Sinceramente, irmãos, eu até aceito que muitos fazem ou propagam esse tipo de pregação de forma até ignorante, por não conhecerem de fato a Bíblia. Mas há muitos irmãos que são guiados por sua ganância, que seus corações estão cauterizados de tal forma que eles só pensam nas pessoas como uma fonte de renda. Quarto ponto, irmãos. Os judeus queriam difamar o apóstolo Paulo, difamar o pregador. Paulo sempre teve no seu encalço muitos que queriam difamá-lo, para que ele perdesse a sua autoridade, ficasse desacreditado. Os judeus esses judeus mais ou menos convertidos, eram como um câncer corroendo a igreja e pervertendo os pensamentos das pessoas. Eles insistiam em falar que Paulo era um mentiroso, insistiam em dizer que ele estava querendo conquistar as pessoas com palavras bonitas, agradando esse ou aquele. E diante disso, Paulo duramente vai dizer assim, acompanhe verso 10: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. E essa amada igreja precisa ser a mesma atitude de todos que pregam o evangelho. O evangelho não foi dado para ser um agrado ao ego humano, mas para ser um incômodo, um perturbador, um aguilhão contra toda forma de pecado. Louvado seja Deus que cutuca-nos com esse aguilhão, para que nós endireitemos as nossas veredas. Uma igreja que não prega a verdade do evangelho não serve para nada. A Bíblia diz que se o sal perder o sabor, ele só pode ser jogado ali para ser pisado. Uma igreja que perde o sabor do evangelho não serve para nada. A igreja não existe para reunir pessoas perfeitas, mas gente imperfeita que está sendo tratada, santificada, purificada pela palavra. E a única palavra, meus amados irmãos, que pode alcançar os recônditos mais escondidos do nosso coração é o evangelho de Cristo. Ainda que eu viesse aqui e pregasse uma palestra motivacional, como muitos fazem, para agradar ao cliente, mas não ao crente, e ainda que isso alegrasse muito, ela não salva.
ela não corrige, ela não leva ao arrependimento. Paulo, mais uma vez, como já havia dito no versículo 1, volta a repetir que não pregava o evangelho humano, mas o evangelho de Cristo. E nós, irmãos, se queremos ser cristãos realmente bíblicos, também devemos seguir na mesma caminhada, na mesma vereda, na mesma toada, no mesmo roteiro de Paulo. Não precisamos de mais nada além da Bíblia. Sempre que alguém tenta acrescentar alguma coisa para atrair as pessoas, dando ao Evangelho uma nova roupagem, tentando torná-lo mais palatável, mais colorido, está traindo a Deus. Meus irmãos, o Evangelho não foi escrito para agradar as pessoas. Jesus não tem o interesse de me agradar e te agradar. Jesus, ele esvaziou-se da sua glória, Filipenses 2, esvaziou-se da sua glória e foi obediente à morte de cruz, para nos salvar de nós mesmos, mas não para nos agradar. Se ele quisesse nos agradar, ele nos daria todas as coisas que queremos nessa terra, mas iríamos para o inferno. E ainda que ele não nos dê tudo o que queremos, ele nos leva para o céu por causa da medida da sua graça. Sabe, irmãos, nós não precisamos fazer da igreja um museu de estátuas de cera. Ontem nós tivemos aqui a pizza dos namorados. Os irmãos que quiseram participar, vieram participar. Depois que tivemos o momento da comunhão, fizemos algumas brincadeiras. Os irmãos se alegraram, foram abençoados com alguns presentes. E isso em nada desvirtua o que é ser igreja. A igreja não é onde os cristãos não podem fazer nada. Temos toda a liberdade. Gálatas é a carta da liberdade. Mas a liberdade em Cristo está dentro dos moldes do Evangelho. Mas nós não podemos promover e não devemos buscar promover coisas que ofendam a Deus, mas promover coisas com sabedoria, com temor e tremor que glorifiquem a Deus. A igreja, irmãos, ela não existe com o propósito de ser uma carta de entretenimento e sim de salvação de almas. Lá no século XVIII, Spurgeon já dizia: a igreja não pode se transformar num pastoreio de bodes, porque eu e você somos ovelhas de Jesus Cristo, nosso supremo pastor. Se a mensagem última da igreja não for para que os pecadores se arrependam, a igreja já se perdeu o foco. Queridos irmãos, e o foco principal que Paulo está ensinando nestes primeiros versículos é que não podemos olhar para os lados enquanto caminhamos nesse fino fio da vida cristã. Nós temos que ter os nossos olhos fitos em Deus, ao céu, em Jesus Cristo, não ficarmos pendendo para os lados, porque o fio da caminhada cristã é absolutamente muito fino. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que há uma porta muito larga, mas esses que passam pela porta larga, pelo caminho largo, não encontrarão salvação. Mas aqueles que optam pela porta estreita, pelo caminho estreito, deverão saber que não serão bajulados pelo Evangelho, mas encontrarão no derradeiro final deste caminho, ainda que seja estreito, ainda que a porta seja estreita, mas entrarão por esta porta, passarão por ela, encontrarão pastagens e serão salvos. Para concluir, irmãos,
Eu encerro a mensagem chamando a atenção dos irmãos para os últimos versos deste capítulo, onde Paulo está demonstrando a sua entrega total ao Evangelho de Jesus. E esse chamado do apóstolo Paulo era para que ele passasse por grandes aflições. Jesus diz assim: você vai ser meu apóstolo, mas você vai sofrer. Vai ser duro o aguilhão. E não adianta reclamar, e não adianta recalcitrar, porque o meu aguilhão é duro. A ponto de Paulo, diz a Bíblia, orar insistentemente para ser curado de alguma enfermidade, um tal de espinho na carne. E Deus diz para ele: não, Paulo, a minha graça te basta. Mas o que acontece, irmãos, com a igreja, por causa desses pregadores da teologia coaching, da prosperidade, do pensamento positivo, é que a igreja está sendo ensinada a não sofrer, está sendo ensinada a querer só os benefícios, mas não assumir o ônus de ser cristão. Queridos, nós não fomos chamados para uma festa fantasia, ou um faz de conta. Ser cristão é uma decisão movida em nossos corações pelo Espírito Santo, de tal forma que possamos viver ou morrer para a glória de Cristo. Quando Cristo chamou Paulo, imediatamente após Paulo ser chamado e ser ensinado na verdade, ele procurou ir aos lugares e anunciar o Evangelho, mesmo e a despeito dos muitos sofrimentos pelos quais ele passaria. Quando Paulo, então chamado como apóstolo de Cristo, ele não teve por arrogância, por princípio, ir correndo a Jerusalém e dizer aos outros apóstolos: olha, eu sou o apóstolo, eu mereço respeito, me respeitem porque aquele que falou comigo foi o próprio Cristo. Não, irmãos, ele foi diretamente ao campo missionário, ele foi pregar o Evangelho, e é isso que nós temos ensinado nessa igreja. Não existem grandes homens de Deus nessa igreja, não existem grandes mulheres de Deus nessa igreja, existem servos para servir a Deus e tão somente a Deus. Paulo está nos ensinando, irmãos, que somos servos e fomos chamados para servir a Deus. Um dia nos apresentaremos diante de Deus e lá no céu o Pai nos abençoará em toda a sua glória. Mas aqui na terra somos simplesmente homens e mulheres alcançados pela misericórdia de Deus, que servimos a Deus. Sabe, irmãos, não importa se na terra somos conhecidos ou não conhecidos, reconhecidos ou não reconhecidos. O que realmente importa é que o nosso testemunho glorifique a Deus. Não importa se uma igreja é uma grande igreja, com milhares de pessoas, com uma estrutura faraônica, isso não importa para nada, se naquele lugar o Evangelho não estiver sendo pregado. Creio, amados irmãos, que sem nenhuma arrogância, nenhuma falta de humildade ou falsa modéstia, nós temos conseguido, ainda que tropegamente, fazer alguma coisa parecida com isso. Estamos tentando, nesta igreja, servir a Deus e pregar o Evangelho dele, como tem que ser pregado. Estamos muito longe de sermos o que Deus espera de nós, mas estamos muito longe de quem éramos, e seguimos para o alvo, e esse alvo é Cristo. Como Paulo nos ensina, não olho mais para trás, mas sigo para frente, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E para concluir de fato, irmãos, fazendo aqui um breve resumo do que é ser cristão, usando para isso a figura de Paulo.
Paulo, ele foi, logo no começo da sua jornada cristã, para não ser morto numa cidade, lá em Coríntios, está escrito, 2 Coríntios está escrito, que ele foi descido por um muro dentro de um cesto. Depois ele é expulso de Antioquia, porque naquele lugar ele pregou o evangelho, e houve naquele lugar muitas conversões. Lá em Atos, na cidade de Listra, ele foi arrastado por uma multidão para fora da cidade, ele foi apedrejado e foi dado como morto. Mas ele se levanta e fala: eia, vamos pregar o evangelho. Todo ensanguentado, cheio de pedrada, e ele continuou pregando o evangelho. Em Atos 17, ele foi perseguido pelos judeus de Tessalônica, porque ele pregou na cidade de Bereia. Em Atos 19, por pregar contra outros deuses em Éfeso, ele foi preso. Ele foi quase morto em meio a uma confusão na cidade. Em Atos 21, em Jerusalém, ele é arrastado para fora do templo, espancado e quase morto pela multidão. Em Atos 27, é preso e enviado a Roma, sofre um naufrágio, é picado por uma cobra peçonhenta e mesmo assim, liberto e livre daquele veneno, continua pregando o evangelho. Depois ele vai continuar dizendo: eu sofri uma quarentena de chicotes, menos uma. Ou seja, por 5 vezes ele foi chicoteado com 39 chicoteadas. Isso não o fez desistir de pregar o evangelho. Deus tem levantado para ele homens e mulheres que não são tadinho deu. Deus tem levantado homens e mulheres que suportam a dor e o sofrimento, que suportam mensagens que ofendem, que pegam pesado, que são duras, mas que glorificam a Deus porque estão sendo conduzidos ao céu. Paulo é um exemplo para toda a igreja, para que nós ganhemos músculos espirituais em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, como disse a Miriam, temos que orar, temos que buscar a Deus, temos que ter intimidade com Deus, porque se nós tivermos intimidade com Deus, nós resistiremos firmes, caminharemos, ainda que de vez em quando alguém nos acerte uma pedrada, mas caminharemos, pregando o evangelho, servindo a Deus, sendo fiel, ajudando aqueles que precisam, ofertando, entregando dízimo, trazendo um pacote de fralda, entregando um pacote de arroz. Continuaremos, porque servir a Deus, irmãos, é nos gastar pelo evangelho, deixarmos-nos sermos gastos. Portanto, eia a igreja, levante-se, sirva a Deus, seja forte, seja firme, busque exercitar os seus músculos espirituais, porque essa carta de Gálatas nos ensina que fomos livres e somos livres em Cristo. Amém?